Gênesis 41. Ao cabo de 2 anos, Faraó sonhou que se encontrava parado à beira do rio. De repente sobem do rio 7 vacas formosas e lustrosas que puseram-se a pastar no canavial. Mas eis que atrás daquelas subiam do rio outras 7 vacas, de mau aspecto e magríssimas, as quais pararam junto às outras vacas na margem do rio. E as vacas de mau aspecto e magríssimas comeram as 7 vacas formosas e lustrosas. Então Faraó despertou. E voltando a adormecer sonhou outra vez que 7 espigas cresciam numa mesma cana, viçosas e boas. Mas eis que outras 7 espigas franzinas e queimadas pelo vento brotaram depois daquelas e as espigas franzinas consumiram as 7 viçosas e cheias. Despertou Faraó, e eis que era um sonho. Naquela manhã estava inquieto seu espírito e enviou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. Faraó contou-lhe seu sonho, mas não houve quem o interpretasse a Faraó. Então o chefe dos escansões falou a Faraó dizendo-lhe: Hoje me lembro de meu erro. Faraó havia irritado-se contra seus servos e havia-me posto sob custódia na casa do chefe dos guardas a mim e ao chefe dos padeiros. Então tivemos sonhos respectivos numa mesma noite, tanto eu como ele, cada um com seu sentido próprio. Havia ali conosco um rapaz hebreu, servo do chefe dos guardas. Contamos-lhe nosso sonho, e ele deu-nos o sentido próprio de cada qual. E resultou que, segundo nos havia interpretado, assim foi. A mim restituiu-me Faraó em meu posto, e a ele pendurou. Faraó mandou chamar José e tiraram-no do poço com pressa, barbeou-se e mudou de vestido e compareceu ante Faraó. Disse Faraó a José: Tive um sonho e não há quem o interprete, mas ouvi dizer de ti que te basta ouvir um sonho para interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: Não falemos de mim, que Deus responda em boa hora a Faraó. E referiu Faraó a José seu sonho. Resulta que estava eu parado à beira do rio, quando de repente sobem do rio 7 vacas lustrosas e de formoso aspecto, as quais pastavam no canavial. Mas eis que outras 7 vacas subiam atrás daquelas, de muito ruim e má aparência e magríssimas, que jamais vi como aquelas em toda a terra do Egito, de tão mais. E as 7 vacas magríssimas e mais comeram as 7 vacas primeiras, as lustrosas. Mas uma vez que as tiveram dentro, nem se conhecia que as tivessem, pois seu aspecto seguia tão mal como ao princípio. Então despertei, e voltei a ver em sonhos como 7 espigas cresciam numa mesma cana, cheias e boas. Mas eis que outras 7 espigas secas, franzinas e queimadas pelo vento, brotavam depois daquelas e consumiram as espigas franzinas as 7 espigas formosas. Disse-o aos magos, mas não há quem mo explique. José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um só, Deus anuncia a Faraó o que vai fazer. As 7 vacas boas são 7 anos de abundância e as 7 espigas boas, 7 anos são, porque o sonho é um só. E as 7 vacas magríssimas e mais que subiam depois daquelas, são 7 anos, e igualmente as 7 espigas franzinas, queimadas pelo vento, é que haverá 7 anos de fome. Isto é o que disse a Faraó. O que Deus vai fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Mas depois sobrevirão outros 7 anos de fome e esquecer-se-á toda a fartura no Egito, pois a fome assolará o país, e não se conhecerá fartura no país, de tanta fome que haverá. E o que se haja repetido o sonho de Faraó 2 vezes,
é porque a coisa é firme da parte de Deus, e Deus apressa-se a realizá-la. Agora, pois, fixe-se Faraó em algum homem inteligente e sábio, e ponha-o à frente do Egito. Faça-o assim Faraó, põe encarregados à frente do país e exige o quinto do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles recolherão todo o comestível desses anos bons que vêm, armazenarão o grão à disposição de Faraó nas cidades e guardá-lo. Desta forma ficarão registradas as reservas de alimento do país para os 7 anos de fome que haverá no Egito, e assim não perecerá o país de fome. Pareceu bem o discurso a Faraó e a todos seus servidores, e disse Faraó a seus servidores: acaso se encontrará outro como este que tenha o Espírito de Deus? E disse Faraó a José: depois de haver-te dado a conhecer Deus tudo isto, não há entendido nem sábio como tu. Tu estarás à frente de minha casa, e de tua boca dependerá todo o meu povo. Somente o trono deixarei por cima de ti. Disse Faraó a José: olha, pus-te à frente de todo o país do Egito. E Faraó tirou o anel da mão e pô-lo na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e pôs-lhe o colar de ouro ao pescoço, logo fê-lo montar em sua segunda carruagem, e iam gritando diante dele: Abreque! Assim pô-lo à frente de todo o país do Egito. Disse Faraó a José: eu, Faraó, sem tua licença não levantará ninguém mão nem pé em todo o Egito. Faraó chamou José Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José com autoridade sobre o país do Egito. Tinha José 30 anos quando compareceu ante Faraó, rei do Egito, e saiu José de diante de Faraó, e percorreu todo o Egito. A terra produziu com profusão durante os 7 anos de abundância e ele fez acopio de todos os víveres dos 7 anos em que houve fartura no Egito, pondo em cada cidade os víveres da campina circundante. José recolheu grão como a areia do mar, uma enormidade, até ter que desistir de contar porque era inumerável. Antes que sobreviessem os anos de fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés, porque, dizia, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a casa de meu pai, e ao segundo chamou Efraim, porque, dizia, fez-me frutificar Deus no país de minha aflição. Concluíram-se os 7 anos de fartura que houve no Egito, e começaram a chegar os 7 anos de fome como havia predito José. Houve fome em todas as regiões, mas em todo o Egito havia pão. Toda a terra do Egito sentiu também fome, e o povo clamou a Faraó pedindo pão. E disse Faraó a todo o Egito: Ide a José, fazei o que ele vos disser. A fome estendeu-se por toda a face da terra. Então José tirou todas as existências e abasteceu de grão o Egito. Arreciava a fome no Egito, de todos os países vinham também ao Egito para prover-se comprando grão de José. Porque a fome estendia-se por toda a terra. Gênesis 42. Viu Jacó que se repartia grão no Egito, e disse Jacó a seus filhos: Por que estáis aí olhando? Eu ouvi dizer que há repartição de grão no Egito. Descei para comprar-nos grão ali, para que vivamos e não morramos. Desceram, pois, os 10 irmãos de José para prover-se de grão no Egito, mas a Benjamim, irmão de José, não o enviou. Jacó com seus irmãos, pois dizia para si: não vá suceder-lhe alguma desgraça.
Foram, pois, os filhos de Israel comprar com outros que iam, pois havia fome no país cananeu. José era o que rege em todo o país, e ele mesmo em pessoa era o que distribuía grão a todo o mundo. Chegaram os irmãos de José e inclinaram-se rosto em terra. Viu José seus irmãos e reconheceu-os, mas ele não se deu a conhecer, e falando-lhes com dureza disse-lhes: De onde vindes? Disseram: De Canaã, para comprar víveres. Ou seja, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José então lembrou-se daqueles sonhos que havia sonhado a respeito deles, e disse-lhes: Vós sois espiões, que vindes ver os pontos desguarnecidos do país. Disseram-lhe: Não, Senhor, mas teus servos vieram prover-se de víveres. Todos nós somos filhos de um mesmo pai, e somos gente de bem, teus servos não são espiões. Disse-lhes: Nada disso, ao que vindes é ver os pontos desguarnecidos do país. Disseram-lhe: Teus servos somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, no país cananeu, só que o menor está atualmente com nosso pai, e o outro não existe. José replicou: O que vos disse, sois espiões. Com isto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui enquanto não venha vosso irmão pequeno aqui. Enviai a qualquer de vós e que traga vosso irmão, enquanto os demais ficais presos. Assim serão comprovadas vossas afirmações, para ver se a verdade está convosco. Que se não, pela vida de Faraó, espiões sois. E pô-los sob custódia durante 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isto, pois eu também temo a Deus, e vivereis. Se sois gente de bem, um de vossos irmãos ficará detido na prisão enquanto os demais irmãos ides levar o grão que tanta falta faz em vossas casas. Logo me trazeis vosso irmão menor, então ver-se-á que são verídicas vossas palavras e não morrereis. Assim fizeram eles. E diziam-se um ao outro: Certamente somos culpados contra nosso irmão, cuja angústia víamos quando nos pedia que tivéssemos compaixão e não lhe fizemos caso. Por isso achamo-nos nesta angústia. Rúben replicou-lhes: Não vos dizia eu que não pecasseis contra o menino e não me fizestes caso? Agora reclama-se seu sangue. Ignoravam eles que José entendia-os, porque mediava um intérprete entre eles. Então José apartou-se de seu lado e chorou, e voltando até onde eles estavam tomou Simeão e fê-lo amarrar à vista de todos. Mandou José que se lhes enchessem os recipientes de grão, que se devolvesse a cada um seu dinheiro na saca, e que se lhes pusesse provisões para o caminho, assim se fez com eles. Eles puseram sua carga de grão sobre os jumentos, e foram-se dali. Ao ir fazer noite, um deles abriu sua saca para dar ração a seu jumento, e viu que seu dinheiro estava na boca da saca. E disse a seus irmãos: Devolveram-me o dinheiro, tenho-o aqui em minha saca. Ficaram sem fôlego, e olhavam-se, tremendo e dizendo: O que é isto que Deus fez conosco? Chegaram até onde estava seu pai, em Canaã, e manifestaram-lhe todas suas aventuras, dizendo-lhe: O homem que é senhor do país falou conosco duramente e tomou-nos por espiões do país. Nós dissemos-lhe que éramos gente de bem e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um de nós não existia, e que o outro encontrava-se atualmente com nosso pai em Canaã.
Então disse-nos o homem que é senhor do país: deste modo saberei se sois gente de bem, deixai comigo um de vós. Tomai o que faz falta em vossas casas e marchai a buscar-me vosso irmão pequeno. Assim saberei que não sois espiões, mas gente de bem. Então vos entregarei vosso irmão e circulareis livremente pelo país. Ora bem, quando estavam esvaziando suas sacas, eis que cada um tinha seu dinheiro na saca, e tanto eles como o seu pai, ao verem as bolsas, sentiram medo. Seu pai Jacó disse-lhes: deixais-me sem filhos, falta José, falta Simeão, e ainda por cima ides tirar-me Benjamim. Isto acabará comigo. Disse Ruben a seu pai: que morram meus 2 filhos se não to trouxermos. Confia-o a mim e eu to devolverei. Replicou: não descerá meu filho convosco, pois seu irmão está morto e só me resta ele. Se lhe ocorrer qualquer desgraça nessa viagem que ides fazer, então fareis descer minha velhice com pena ao Sheol. Gênesis 43. A fome seguia oprimindo a terra. Assim, pois, assim que acabaram de consumir o grão trazido do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos algo de comer. Judá disse-lhe: bem claro nos deu a entender aquele homem que não veríamos seu rosto se não estivesse conosco. Nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos e te compraremos víveres, mas se não o mandas, não descemos. Por quê? Aquele homem disse-nos: não vos apresenteis a mim se não está vosso irmão convosco. Disse Israel: por que para a desgraça minha fizestes saber a esse homem que tinhais outro irmão? Disseram: ele começou perguntando-nos por nossa família, dizendo-nos: tendes ainda pai? Vive ainda vosso pai? Tendes algum outro irmão? E nós limitamo-nos a responder às suas palavras. Podíamos saber que ia dizer-nos: descei. Vosso irmão. Disse Judá a seu pai Israel: deixa ir o rapaz comigo, deixa que vamos para viver e não morrer nem nós, nem tu, nem nossos pequeninos. Eu respondo por ele: de minha mão o exigirás se não o trouxer aqui e to apresentar, e estaria eu em falta contigo a perpetuidade. Que o que é, se não nos tivéssemos demorado, a estas horas já estaríamos de volta. Disse-lhe seu pai Israel: sendo assim, fazei-o, levai-vos do mais fino do país em vossas cestas, e descei aquele homem um presente, um pouco de estoraque, um pouco de mel, almácega e resina de lábdano, pistaches e amêndoas. Tomai também convosco o dobro da prata e devolveis pessoalmente a prata devolvida na boca de vossas sacas, por se tratar de um erro. Tomai, pois, vosso irmão e voltai imediatamente até onde está esse homem, que El Shaddai vos faça achar misericórdia ante esse homem, e que ele vos despache e solte vosso outro irmão, e a Benjamim. Por minha parte, se hei de perder meus filhos, que lhe vamos fazer? Eles tomaram dito presente e o dobro da prata consigo, e igualmente a Benjamim, e pondo-se a caminho desceram ao Egito e apresentaram-se a José. José viu com eles Benjamim, e disse a seu mordomo: leva esses homens para casa, mata algum animal e prepara-o. Porque esses homens vão comer comigo ao meio-dia. O homem fez como havia dito José, e levou os homens à casa de José. Eles assustaram-se porque se os levava à casa de José, e disseram: é por causa da prata devolvida em nossos sacos. Da outra vez, por isso traz-se-nos aqui,
para pôr-nos alguma armadilha, cair sobre nós e reduzir-nos à escravidão, junto com nossos jumentos. E aproximando-se do mordomo de José, disseram-lhe à porta da casa: Por favor, senhor, nós descemos anteriormente para comprar víveres. Mas resultou que quando fomos fazer noite e abrimos nossas sacas de grão, encontramo-nos com que a prata de cada estava na boca de sua saca, nossa prata bem pesada, e havemo-la devolvido conosco, e além disso trazemos conosco mais prata para comprar víveres. Ignoramos quem pôs nossa prata em nossas sacas. Disse-lhes: A paz seja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai pôs-vos esse tesouro nas sacas. Vossa prata já me chegou. E tirou-lhe Simeão. Logo introduziu-os na casa de José, deu-lhes água e lavaram os pés, e deu-lhes ração para seus jumentos. Então eles prepararam o presente, enquanto chegava José ao meio-dia, pois ouviram que iam comer ali. Ao entrar José em casa, apresentaram-lhe o presente que levavam consigo e inclinaram-se até o chão. Ele saudou-os e perguntou-lhes: Vosso ancião pai de quem me falastes, vive ainda? E disseram-lhe: Está bem teu servo, nosso pai, ainda vive. E prostrando-se inclinaram-se. Então José voltou os olhos e viu Benjamim, seu irmão de mãe, e disse: Este é vosso irmão menor, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te guarde, filho meu. José teve que apressar-se, porque davam-lhe vontade de chorar de emoção por seu irmão, e entrando no quarto, chorou ali. Logo lavou o rosto, saiu e contendo-se disse: Servi a comida. E serviram-lhe a ele a parte a eles, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não suportam comer com os hebreus, coisa detestável para eles. Sentaram-se, pois, diante dele por ordem de antiguidade, do maior ao menor, e uns aos outros davam-se mostras de assombro. Ele foi tomando de diante de si porções para eles, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de todos os demais. Eles beberam e alegraram-se em sua companhia. Gênesis 44. Então ele deu esta ordem a seu mordomo: Enche de víveres as sacas destes homens, quanto caiba nelas, e ponho dinheiro de cada um na boca de sua saca. E minha taça, a taça de prata, põe-na na boca do saco do pequeno, além do dinheiro de sua compra. E ele fez conforme o que havia dito José. Amanheceu o dia, e despediram-se eles com seus jumentos. Saíram da cidade, e mal se haviam afastado, quando José disse a seu mordomo: Levanta-te e persegue esses homens. Dá-lhes alcance e dize-lhes: Por que pagastes mal por bem? Trata-se nada menos que do que utiliza meu senhor para beber, e também para suas adivinhações. Que mal fizestes? Ele deu-lhes alcance e falou-lhes neste teor. Eles disseram-lhe: Por que fala meu senhor desse modo? Longe de teus servos fazer semelhante coisa. De modo que te devolvemos desde Canaã a prata que encontramos na boca de nossas sacas, e íamos roubar agora da casa de nosso senhor prata ou ouro. Aquele de teus servos a quem se lhe encontrar, que morra, e também os demais nos faremos escravos do Senhor. Disse: Seja assim como dizeis, aquele a quem se lhe encontrar, será meu escravo, mas os demais ficareis desculpados. Eles apressaram-se em baixar suas sacas à terra e foram abrindo cada qual a sua. Ele revistou-os começando pelo grande e acabando pelo pequeno,
e apareceu a taça na saca de Benjamim. Então rasgaram eles suas túnicas, e carregando cada qual seu jumento regressaram à cidade. Judá e seus irmãos entraram na casa de José, que ainda estava ali, e caíram rosto em terra. José disse-lhes: O que fizestes? Ignoráveis que como eu tinha que adivinhar sem falta. Judá disse: Que vamos dizer ao Senhor? Que vamos falar? Que desculpa vamos dar? Deus achou culpados seus servos. E eis-nos aqui como escravos de nosso Senhor, tanto nós como aquele em cujo poder apareceu a taça. Replicou: Longe de mim, fazer isso. Aquele a quem se lhe achou a taça, esse será meu escravo, que os demais subireis. Sem novidade até onde está vosso pai. Então aproximou-se-lhe Judá e disse-lhe: Com licença, Senhor, teu servo vai pronunciar uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e que não se acenda a tua ira contra teu servo, pois tu és como o mesmo Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Tendes pai ou algum irmão? E nós dissemos a meu senhor: Sim, temos pai ancião, e um filho pequeno de sua ancianidade. Outro irmão deste morreu, só lhe ficou este de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Descei-mo, que ponha meus olhos sobre ele. E dissemos a meu senhor: Impossível que o rapaz deixe seu pai, pois se o deixasse, este morreria. Mas disseste a teus servos: Pois se não descer vosso irmão menor convosco, não voltareis a ver-me a cara. Assim, pois, quando subimos nós a meu pai, teu servo, expusemos-lhe as palavras de meu senhor. Nosso pai disse: Voltai e comprai-nos algo de comer. Dissemos: Não podemos descer, a menos que nosso irmão pequeno vá conosco. Nesse caso sim desceríamos. Por que não podemos apresentar-nos àquele homem se não está conosco nosso irmão o pequeno? Meu pai, teu servo, disse-nos: Bem sabeis que minha mulher deu-me dois, um foi-se de mim, e disse que seguramente havia sido despedaçado, e não o vi mais até agora. E agora levais também este de minha presença, e ocorre-lhe alguma desgraça, e havereis feito descer minha ancianidade ao Sheol com amargura. Agora, pois, quando eu chegar até onde está meu pai, teu servo, e o rapaz não estiver conosco, tendo como tenha alma tão apegada à sua, assim que vir que falta o rapaz morrerá, e teus servos terão feito descer a ancianidade de nosso pai, teu servo, com tristeza ao Sheol. A verdade é que teu servo trouxe o rapaz de junto a seu pai sob palavra de que, se não to trouxer, ficarei em falta para com meu pai a perpetuidade. Agora, pois, que fique teu servo em vez do rapaz como escravo de meu senhor, e suba o rapaz com seus irmãos. Porque como subo eu agora meu pai sem o rapaz comigo? Não quero nem ver a aflição em que cairá meu pai. Gênesis 45. Já não pôde José conter-se diante de todos os que de pé o assistiam e exclamou: Tirai todo o mundo de meu lado. Não ficou ninguém com ele enquanto dava-se a conhecer José a seus irmãos. E pôs-se a chorar em altos brados, e ouviram os egípcios, e ouviu até a casa de Faraó. José disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não podiam contestar-lhe, porque haviam ficado atonitos ante ele. José disse a seus irmãos: Vamos, aproximai-vos de mim. Aproximaram-se, e ele continuou: Eu sou vosso irmão José, a quem vendestes aos egípcios. Agora bem, não vos pese mal,
Nem vos dê raiva o haverdes-me vendido aqui, pois para salvar vidas enviou-me Deus adiante de vós. Porque com este vão 2 anos de fome pela terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá arada nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que possais sobreviver na terra e para salvar-vos a vida mediante uma feliz libertação. Ou seja, não fostes vós os que me enviastes aqui, mas Deus, e ele converteu-me em pai de Faraó, em dono de toda sua casa e amo de todo o Egito. Subi depressa até onde está meu pai, e diz-lhe, assim, diz teu filho José, Deus fez-me dono de todo o Egito, desce a mim sem demora. Viverás no país de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos e netos, tuas ovelhas e tuas manadas e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, pois ainda faltam 5 anos de fome, não seja que fiqueis na miséria tu e tua casa e tudo que é teu. Com vossos próprios olhos estáis vendo, e também meu irmão Benjamim com os seus, que é minha boca que vos fala. Notificai, pois, a meu pai toda a minha autoridade no Egito e tudo que vistes, e em seguida descei meu pai aqui. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou, também Benjamim chorava sobre o pescoço de José. Logo beijou todos seus irmãos, chorando sobre eles, depois do que seus irmãos estiveram conversando com ele. No palácio de Faraó correu a voz, vieram os irmãos de José. A coisa caiu bem a Faraó e seus servos, e Faraó disse a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossas bestas e ponde-vos imediatamente em Canaã, tomai vosso pai vossas famílias, e vinde a mim, que eu vos darei o melhor do Egito, e comereis o mais farto do país. Por tua parte, ordena-lhes, fazei isto, tomai do Egito carroças para vossos pequeninos e mulheres, e trazei vosso pai. E vós mesmos não tenhais pena de vossas coisas, que o melhor do Egito será para vós. Assim fizeram os filhos de Israel. José proporcionou-lhes carroças por ordem de Faraó, e deu-lhes provisões para o caminho. A todos eles deu mudas de roupa, mas a Benjamim deu-lhe 300 peças de prata e 5 mudas. A seu pai enviou-lhe igualmente 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e víveres para a viagem de seu pai. Logo despediu seus irmãos, e quando iam disse-lhes, não vos exciteis no caminho. Subiram, pois, do Egito e chegaram a Canaã, até onde estava seu pai Jacó, e anunciaram-lhe, ainda vive José, e é o amo de todo o Egito. Mas ele ficou impassível, porque não lhes acreditava. Então repetiram-lhe todas as palavras que José lhes havia dito, viu as carroças que José havia enviado para transportá-lo, e reviveu o espírito de seu pai Jacó. E disse Israel, isto me basta. Ainda vive meu filho José, irei vê-lo-ei antes de morrer. Gênesis 46. Partiu Israel com todas suas pertences e chegou a Berseba, onde fez sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E disse Deus a Israel em visão noturna, Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu. Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. E descerei contigo ao Egito e eu mesmo te subirei também. José te fechará os olhos. Jacó partiu de Berseba e os filhos de Israel montaram seu pai Jacó, assim como seus pequeninos e mulheres, nas carroças que havia mandado Faraó para transportá-lo. Também tomaram seus gados e a fazenda conseguida em Canaã,
e foram ao Egito, Jacó e toda sua descendência com ele, seus filhos e netos, suas filhas e netas, a toda sua descendência levou-a consigo ao Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho da Cananita, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera, mas Er e Onã já haviam morrido em Canaã, e os filhos de Pérez, Esrom e Amu, os filhos de Issacar, Tolá, Pová, Jazub e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Serede, Elon, Jaleel. Estes foram os filhos que Lia havia dado a Jacó em Padã-Arã, e também sua filha Diná. Seus filhos e suas filhas eram, no total, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zefion, Rag, Suni, Isbom, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Asser, Imná, Isvá, Isvi, Beria e Será, irmã deles. Filhos de Beria, Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a que Labão dera a sua filha Lia, ela gerou para Jacó estas 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José nasceram-lhe no Egito Manassés e Efraim, de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Roes, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos que Raquel deu a Jacó. No total, 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a que Labão dera a sua filha Raquel, e que aquela gerou para Jacó, no total 7 pessoas. Todas as pessoas que entraram com Jacó no Egito, nascidas de suas entranhas, salvo as mulheres dos filhos de Jacó, faziam um total de 66 pessoas. Os filhos de José, que lhe haviam nascido no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito eram 70. Israel mandou Judá adiante até onde estava José, para que este o precedesse a Gósen, e chegaram ao país de Gósen. José engatou sua carruagem e subiu a Gósen, ao encontro de seu pai Israel, e vendo-o lançou-se a seu pescoço e esteve chorando sobre seu pescoço. E disse Israel a José: agora já posso morrer, depois de haver visto teu rosto, pois tu vives ainda. José disse a seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para avisar Faraó e dizer-lhe: vieram a mim meus irmãos e a casa de meu pai que estavam em Canaã. São pastores de ovelhas, pois sempre foram criadores de gado, e trouxeram ovelhas, manadas e tudo o que é seu. Assim, quando vos chamar Faraó e vos disser: qual é vosso ofício, dizeis-lhe: criadores de gado temos sido teus servos desde a mocidade até agora, o mesmo que nossos pais. Desta sorte ficareis no país de Gósen. Porque os egípcios detestam todos os pastores de ovelhas. Gênesis 47. Veio, pois, José dar parte a Faraó, dizendo: meu pai, meus irmãos, suas ovelhas e manadas e tudo o que é seu vieram de Canaã, e já estão no país de Gósen. Logo, dentre todos seus irmãos tomou consigo 5 varões e apresentou-os a Faraó. Disse Faraó aos irmãos: qual é vosso ofício? Responderam a Faraó:
pastores de ovelhas são teus servos, o mesmo que nossos pais. E disseram a Faraó: Viemos residir nesta terra, porque não há pastos para os rebanhos que têm teus servos, por ser grave a fome em Canaã. Assim, pois, deixa morar teus servos no país de Gósen. E disse Faraó a José: Jacó e seus filhos vieram ao Egito onde estava José. Faraó, rei do Egito, soube disso e disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Tens o território egípcio pela frente, no melhor do país instala teu pai e teus irmãos, que residam no país de Gósen. E se te consta que há entre eles gente capacitada, põe-nos por capatazes do que é meu. José levou seu pai Jacó e apresentou-o diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Disse Faraó a Jacó: Quantos anos tens? Respondeu Jacó a Faraó: Os anos de minhas andanças fazem 130 anos, poucos e maus foram os anos de minha vida. E não chegaram a igualar os anos de vida de meus pais, no tempo de suas andanças. Abençoou, pois, Jacó a Faraó, e saiu de sua presença. José instalou seu pai e seus irmãos, atribuindo-lhes propriedade em território egípcio, no melhor do país, no país de Ramsés, segundo o havia mandado Faraó. E José proveu ao sustento familiar de seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai. Não havia pão em todo o país, porque a fome era gravíssima e tanto o Egito como Canaã estavam mortos de fome. Então José apoderou-se de toda a prata existente no Egito e em Canaã em troca do grão que eles compravam, e levou José aquela prata ao palácio de Faraó. Esgotada a prata do Egito e de Canaã, acudiu o Egito em massa a José dizendo: Dá-nos pão. Porque havemos de morrer em tua presença agora que se esgotou a prata. Disse José: Entregai vossos gados e vos darei pão por vossos gados, já que se esgotou a prata. Trouxeram seus gados a José e José deu-lhes pão em troca de cavalos, ovelhas, vacas e jumentos. E abasteceu-os de pão a troco de todos seus gados por aquele ano. Cumprido o ano, acudiram no ano seguinte e disseram-lhe: Não dissimularemos a nosso senhor que se esgotou a prata, e também os gados pertencem já a nosso senhor, não nos resta à disposição de nosso senhor nada, salvo nossos corpos e nossas terras. Por que havemos de morrer diante de teus olhos assim nós como nossas terras? Apropria-te de nós e de nossas terras, em troca de pão, e nós com nossas terras passaremos a ser escravos de Faraó. Mas dá-nos semente para que vivamos, e não morramos, e o solo não fique desolado. Deste modo apropriou-se José de todo o solo do Egito para Faraó, pois os egípcios venderam cada um seu campo. Porque a fome apertava-os, e a terra veio a ser de Faraó. Quanto ao povo, reduziu-o à servidão, de cabo a cabo das fronteiras do Egito. Tão somente as terras dos sacerdotes não as apropriou, porque os sacerdotes tiveram tal privilégio de Faraó, e comeram de dito privilégio que lhes concedeu Faraó, pelo qual não venderam suas terras. Disse então José ao povo: Eis que vos adquiri hoje para Faraó a vós e vossas terras. Aí tendes semente, semeai-a terra, e logo, quando a colheita, dareis o quinto a Faraó e as outras 4 partes serão para vós, para a semeadura do campo, e para alimento vosso e de vossos familiares, para alimento de vossas crianças. Disseram eles: Salvaste-nos a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor,
e seremos servos de Faraó. E José impôs-lhes por norma, vigente até hoje a respeito de todo o campo egípcio, dar o quinto a Faraó. Tão somente o território dos sacerdotes não passou a ser de Faraó. Israel residiu no Egito, no país de Gósen, estabeleceram-se nele e foram fecundos e multiplicaram-se sobremodo. Jacó viveu no Egito 17 anos, sendo os dias de Jacó, os anos de sua vida, 147 anos. Quando os dias de Israel tocaram a seu fim, chamou seu filho José e disse-lhe: Se achei graça a teus olhos, põe tua mão debaixo de minha coxa e faze-me este favor e lealdade, não me sepultes no Egito. Quando eu me deitar com meus pais, levar-me-ás do Egito e sepultar-me-ás no sepulcro deles. Respondeu: Eu farei segundo tua palavra. Jura-mo, disse. E José jurou-lhe. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira de seu leito. Gênesis 48. Sucedeu após isto que se disse a José: Olha que teu pai está doente. Então ele tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e fez-se anunciar a Jacó: Teu filho José veio ver-te. Então Israel, fazendo um esforço, sentou-se em seu leito. Disse Jacó a José: El Shaddai apareceu-me em luz, no país cananeu, abençoou-me e disse-me: Olha, farei que sejas fecundo e que te multipliques, farei de ti uma assembléia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em propriedade eterna. Pois bem, os 2 filhos teus que te nasceram no Egito antes de vir eu ao Egito para reunir-me contigo, meus são Efraim e Manassés, igual a Ruben e Simeão, serão meus. Quanto à prole que geraste depois deles, tua será e com o sobrenome de seus demais irmãos será citada em ordem à herança. Quando eu vinha de Padã morreu-me no caminho Raquel, tua mãe, no país dos cananeus, há pouco trecho para chegar a Efrata, e ali sepultei-a, no caminho de Efrata, ou seja Belém. Viu Israel os filhos de José e perguntou: Quem são estes? Disse José a seu pai: São meus filhos, os que me deu Deus aqui. E ele disse: Traze-mos aqui, que eu os abençoe. Os olhos de Jacó haviam se turvado pela velhice e não podia ver. Aproximou-os, pois, e ele beijou-os e abraçou-os. Disse Israel a José: Eu não esperava ver mais teu rosto, e agora resulta que Deus fez-me ver também teus filhos. José tirou-os dentre os joelhos de seu pai, e prostrou-se ante ele rosto em terra. José tomou-os aos 2, a Efraim com a direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a esquerda, à direita de Israel. E aproximou-os a este. Israel estendeu sua destra e pô-la sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, isto é, que cruzou as mãos, posto que Manassés era o primogênito, e abençoou José dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que foi meu pastor desde que existo até o presente dia, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, sejam chamados com meu nome e com o de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se e cresçam em meio da terra. Ao ver José que seu pai tinha a destra posta sobre a cabeça de Efraim, pareceu-lhe mal, e agarrou a mão de seu pai, para retirá-la de sobre a cabeça de Efraim e a de Manassés. E disse José a seu pai: Assim não, pai meu, que este é o primogênito, põe tua destra sobre sua cabeça. Mas recusou seu pai, e disse: Sei-o,
filho meu, sei-o, também ele será grande. No entanto, seu irmão será maior que ele, e sua descendência far-se-á uma multidão de gentes. E abençoou-os naquele dia, dizendo, que com vosso nome se abençoe em Israel, e se diga, faça-te Deus como a Efraim e Manassés. E pôs Efraim adiante de Manassés. Disse então Israel a José, eu morro, mas Deus estará convosco e vos devolverá a terra de vossos pais. Eu, por minha parte, dou-te Siquém a ti, melhorando-te sobre teus irmãos, o que tomei ao morreu com minha espada. E com meu arco. Gênesis 49. Jacó chamou seus filhos e disse, juntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer em dias vindouros. Agrupai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e escutai Israel, vosso pai. Ruben, meu primogênito és tu, meu vigor e as primícias de minha virilidade, plenitude de paixão e de ímpeto, espumas. Como a água, cuidado, não te transborde. Porque subiste ao leito de teu pai, então violaste meu tálamo ao subir. Simeão e Levi, irmãos, levaram ao cúmulo a violência com suas intrigas. Em seu conciliábulo não entres, alma minha, a sua assembléia não te unas, coração meu, porque estando demais. Mataram homens, e estando de boas, desjarretaram touros. Maldita sua ira, por ser tão impetuosa, e sua cólera, por ser tão cruel. Dividi-lo-se em Jacó, e dispersá-lo-se em Israel. A ti, Judá, louvar-te-ão teus irmãos, tua mão na cerviz de teus inimigos, inclinem-se a ti os filhos de teu pai. Filhote de leão é Judá, da presa, filho meu, voltaste, recosta-se, deita-se qual leão, ou qual leoa, quem o fará erguer-se? Não se irá de Judá o bastão de mando dentre tuas pernas, até tanto que se lhe traga o tributo e a quem rendam homenagem às nações, o que ata a vide seu jumentinho e a cepa o potro de sua jumenta, lava em vinho o seu vestido, e em sangue de uvas seu manto, o de olhos brilhantes de vinho, o de dentes brancos de leite. Zebulon habita na ribeira do mar, e é tripulante de barcos, a cavaleiro sobre Sidom. Issacar é um jumento corpulento deitado entre os apriscos. Ainda que vê que o repouso é bom, e que o solo é agradável, oferece seu lombo à carga e termina submetendo-se ao trabalho. Dan julgará a seu povo como qualquer das tribos de Israel. Seja Dan uma cobra junto ao caminho, uma víbora junto ao sendeiro, que pica o cavalo nos jarretes e cai seu cavaleiro de costas. Em tua salvação espero, Javé. Agade assaltantes o assaltam, mas ele assalta sua retaguarda. Aser tem farto seu pão, e dá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que dá filhotes formosos. Um rebento é José, rebento junto à fonte, cujos ramos trepam sobre o muro. Molestam-no e crivam-no, assaltam-no os flecheiros, mas é roto seu arco violentamente e afrouxam-se os músculos de seus braços pelas mãos do forte de Jacó, pelo nome do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, pois ele te ajudará, o Deus Shaddai, pois ele te abençoará com bênçãos dos céus desde o alto, bênçãos do abismo que jaz abaixo, bênçãos dos peitos e do seio, bênçãos de espigas e de frutos, além das bênçãos dos montes seculares, e o anelo dos outeiros eternos. Sejam para a cabeça de José, e para a fronte do consagrado entre seus irmãos. Benjamim, lobo rapaz, de manhã devora sua presa, e à tarde reparte o despojo.
Todas estas são as tribos de Israel, 12 no total, e isto é o que lhes disse seu pai, abençoando-os a cada um com sua bênção correspondente. Logo deu-lhes este encargo: eu vou reunir-me com os meus. Sepultai-me junto a meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macela, em frente a Mambré, no país de Canaã, o campo que comprou Abraão a Efron, o Heteu, como propriedade sepulcral. Ali sepultaram Abraão e sua mulher Sara. Ali sepultaram Isaque e sua mulher Rebeca, e ali sepultei Eulia. Dito o campo e a caverna que nele foram adquiridos dos heteus. E havendo acabado Jacó de fazer encargos a seus filhos, recolheu suas pernas no leito, expirou e reuniu-se com os seus. Gênesis 50. José caiu sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e beijou-o. Logo encarregou José seus servidores médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Empregaram neles 40 dias, porque este é o tempo que se emprega com os embalsamados. E os egípcios choraram-no durante 70 dias. Transcorridos os dias de luto por ele, falou José à casa de Faraó nestes termos: se achei graça a vossos olhos, por favor, fazei chegar aos ouvidos de Faraó esta palavra: meu pai fez-me jurar dizendo, eu me morro no sepulcro que eu me lavrei no país de Canaã, ali hás de sepultar-me. Agora, pois, permite-me que suba para sepultar meu pai, e logo voltarei. Disse Faraó: sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. Subiu José para enterrar seu pai, e com ele subiram todos os servidores de Faraó, os mais velhos do palácio, e todos os anciãos do Egito, assim como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Tão somente seus pequeninos, seus rebanhos e manadas, deixaram no país de Gósen. Subiram com ele além disso carros e cocheiros, um cortejo muito considerável. Chegados a Goren-Atade, que está do outro lado do Jordão, fizeram ali um luto muito grande e solene, e José chorou seu pai durante 7 dias. Os cananeus, habitantes do país, viram o luto em Goren-Atade e disseram: luto de importância é esse dos egípcios. Por isso chamou-se o lugar Abel-Misraim, que está do outro lado do Jordão. Seus filhos, pois, fizeram por ele como ele se o havia mandado, levarão os seus filhos ao país de Canaã, e sepultará-o na caverna do campo de Macela, o campo que havia comprado Abraão em propriedade sepulcral a Efron, o Heteu, em frente a Mambré. Regressou José ao Egito com seus irmãos, e todos quantos haviam subido com ele para sepultar seu pai. Viram os irmãos de José que havia morrido seu pai e disseram: vai ver se José nos guarda rancor e nos devolve todo o dano que lhe fizemos. Por isso mandaram a José este recado: teu pai encarregou antes de sua morte, assim direis a José: por favor, perdoa o crime de teus irmãos e seu pecado. Certo que te fizeram dano, mas agora tu perdoa o crime dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Foram então seus irmãos pessoalmente caindo diante dele e disseram: eis-nos aqui, escravos teus somos. Replicou-lhe José: não temais, estou eu acaso em vez de Deus? Ainda que vós pensastes fazer-me dano, Deus pensou-o para bem, para fazer sobreviver, como hoje ocorre, um povo numeroso. Assim que não temais, eu vos manterei a vós e vossos pequeninos. E consolou-os e falou-lhes com afeto.
José permaneceu no Egito junto com a família de seu pai, e alcançou José a idade de 110 anos. José viu os bisnetos de Efraim, igualmente os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Por último, José disse a seus irmãos: Eu morro, mas Deus ocupar-se-á sem falta de vós e vos fará subir deste país ao país que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Deus vos visitará sem falta, e então levareis meus ossos daqui. E José morreu à idade de 110 anos, embalsamaram-no, e colocou-se-lhe numa caixa no Egito.